Pega a visão do canal do Guerreiro. Hoje nesse devocional eu quero trazer o tema mais importante da Bíblia Sagrada, a ressurreição. Eu aqui não estou falando de religião, eu estou falando de preceitos naturais e espirituais através da Bíblia Sagrada. Mas de todas as pessoas nessa terra que são líderes espirituais, como Buda, Maomé, Confúcio e vários outros, nenhum desses ocorreu mudança de calendário por conta de um ato único, que é o que Jesus fez por nós. Que ato foi esse? A ressurreição. Em Mateus 28, versículos 5 ao 7 está escrito: Mas o anjo disse às mulheres: Não temais vós, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Não está aqui, porque ressurgiu como ele disse. Vinde, vede o lugar onde jazia, e ide depressa, e dizei aos seus discípulos que ressurgiu dos mortos, e eis que vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que vô-lo tenho dito. Se Jesus não tivesse ressuscitado, ele seria igual a esses outros líderes que eu citei a vocês. Mas ninguém no mundo estaria celebrando a vitória sobre a morte. Por quê? Porque Jesus teria sido um mentiroso e uma farsa. Não teria cumprido as escrituras sagradas, a palavra profética que havia sobre a vida dele. Jesus afirmou ser Deus, o que muitas pessoas na história fizeram, mas apenas Jesus provou isso. Ele derrotou a morte ressuscitando. A ressurreição é o evento mais importante da história, tão significativo que todos os outros eventos da história são datados em relação a ela. O país cristão é datado antes de Cristo e depois de Cristo. Olha o tamanho, é que às vezes as coisas vão passando desapercebidas na vida da gente e detalhes deixam bem claro a essência do cristianismo, né? É o mais importante relato da Bíblia Sagrada. Sem ressurreição, não teríamos garantia sobre a morte. Naquela primeira manhã da Páscoa, várias mulheres que amavam Jesus foram ao seu túmulo para ungir seu corpo com especiarias. Uma grande pedra foi colocada na abertura do túmulo de Jesus. De repente houve um terremoto. Quando o anjo do Senhor desceu do céu, ele rolou a pedra, sentou-se em cima dela e disse às mulheres: Não tenham medo, porque eu sei que vocês buscam Jesus, o crucificado. Ele não está aqui, pois ressuscitou, como disse. Venha, veja o lugar onde jazia. E depois depressa, e contai aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e que eis que vai adiante de vós para a Galiléia. Então elas saíram rapidamente ao sepulcro com medo e grande alegria, e correram para contar aos seus discípulos. E eis que Jesus os encontrou e disse: Saudações! E eles se aproximaram, pegaram seus pés e adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo. Ide dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Esse relato está em Mateus 28, versículos 5 ao 10. Jesus não voltou imediatamente para o céu, depois que ele voltou à vida. Em vez disso, ele passou 40 dias seguintes reunindo-se e comendo com as pessoas. Ele até pregou um sermão para 500 pessoas. Depois de 40 dias, Jesus deu estas últimas instruções antes de voltar para o céu. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que eu te ordenei. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. É isso que eu estou fazendo, ensinando através da palavra e através da igreja, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, trazendo pessoas para a família de Deus, debaixo dessa ordenança de Jesus Cristo. Então, é importante
deixar bem claro. Deus veio à Terra porque é Emanuel. O que é Emanuel? Deus conosco. Ele está aqui comigo nesse momento, está contigo que você está assistindo. Sabe por quê? Como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, por que tanto ódio de Jesus? Por que o mundo odeia tanto Jesus? E a resposta é simples, porque ele vive, ele está vivo. Os demais, com respeito à religião de cada um, não ressuscitaram, eles estão mortos. Né? Então, e ele promete estar comigo e com você. Não importa o que você esteja passando. Eu não sei em que momento da tua vida você está assistindo esse devocional, se é um momento de alegria, se é um momento de meditação, se é um momento de angústia. Mas eu tenho uma palavra para o teu coração. Ele está aí contigo. Por quê? Sabe por quê? Porque ele vive. Ele é o Deus conosco. Ele venceu a morte, ele foi a primícia. Ele foi a primícia pagando, como eu sempre falo, pagando o salário do pecado, vencendo a morte, para que hoje eu pudesse estar como discípulo, cumprindo o mandamento dele, né? Não basta, a salvação é um processo, né? O primeiro ato é você se arrepender, receber a Jesus Cristo, declará-lo como o único e suficiente Salvador da tua alma e depois caminhar na obediência, como Jesus disse. Ensinai, o que Jesus disse aqui? Ó? Deixa eu mostrar aqui para você. Mateus 28, versículo 20. Ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Lembra que eu falei para vocês, um rei não é como um sistema político, que uma constituinte de um país, que é alterado às vezes. Não, um rei, o mandamento do rei através da palavra sagrada, não tem emendas. O que ele declarou está declarado. E é isso que nós, cristãos, vocacionados a ensinar a palavra de Deus, a cumprir o ID, temos passado para cada um, através de um simples devocional, através de uma ministração numa igreja, através de um louvor espiritual voltado a Deus, não às emoções, levar a palavra de Deus ao teu coração, para que você venha compreender. Muitas religiões se formaram. Jesus não veio pregar uma religião. Jesus veio pregar o reino dos céus, inseri-lo na família de Deus, para que você possa vencer a morte, os agrilhões da morte, consequência do pecado de Adão. Pega a visão do canal do Guerreiro, tenha um dia excelente e se aproprie da ressurreição, porque se você tem dificuldade em compreender o que representa a ressurreição, pega o teu calendário hoje e você vai ver ali, antes de Cristo, o calendário mundial de um país cristão, e você vai ver antes de Cristo e depois de Cristo. É impossível não reconhecer essa obra que foi feita pela minha vida e pela tua vida. Compartilhe esse vídeo, medite na palavra de Deus, observe as Escrituras, não tem entendimento de algumas passagens que parecem difíceis, peça ao Espírito Santo de Deus que te capacite a compreender a palavra de Deus. Fui.